Hoje nós vamos avançar mais um pedacinho aí, na quinta parte dessa sequência que estamos fazendo aqui em Hebreus 10, lendo do verso 19 até o final do verso 25. Nós que lemos só a primeira parte do verso 25, semana passada. Hoje vamos ler aí até o final. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Hebreus capítulo 10, do verso 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo culto que podemos prestar ao Senhor. E nesse instante clamamos para que o Senhor possa falar profundamente a nossa vida. E que apesar de mim mesmo, para a honra e glória única e exclusivamente do Teu nome, o Senhor possa, ó Deus, me ensinar e ensinar também aos meus irmãos e às minhas irmãs na meditação que faremos. E que assim possamos servi-lo de modo melhor, amá-lo ainda mais e usar na nossa vida para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Fale conosco, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você que está nos acompanhando aí nessa sequência, né? No estudo da carta aos Hebreus, já temos referendado aqui e fundamentado o fato de que a carta aos Hebreus tem como objetivo apresentar Cristo como o nosso sumo e supremo sacerdote e que por conta da sua supremacia em todas as coisas, nós podemos confiar e permanecer nos benefícios que Ele nos trouxe. Nós vimos que o próprio Cristo é aquele que nos socorre, a obra dele foi feita de um modo definitivo e que, portanto, então, como nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem eterna do sacerdócio de Melquisedeque, através de um sacrifício em nosso lugar, único, perfeito, definitivamente ele nos justificou e nos reconciliou com o Pai. Isso aqueles que foram chamados, conforme Hebreus diz, aqueles que estão sendo santificados segundo a obra do próprio Deus. Nós temos visto, já vimos, que por seu sangue nós temos agora então acesso ao Santo do Santo Celestial e, portanto, lavados e remidos, nós somos constituídos reinos e sacerdotes e com intrepidez podemos entrar na presença de Deus. É justamente disso que nós estamos tratando agora aqui na perícope do capítulo 10 de Hebreus. Nessa sequência em especial, que trata aí que como uma consequência natural da superioridade de Cristo e da sua obra, né, por ele ter entrado no Santo dos Santos pelo seu sangue, por ele ter aberto esse novo e vivo caminho pela sua morte, e sendo esse grande sumo sacerdote na casa de Deus, nós podemos então desfrutar de alguns benefícios. Benefícios esses que temos estudado e que separamos aqui, apesar de algumas exortações, mas 7 benefícios sobre todos aqueles que foram alcançados em Cristo, ou seja, que estão sendo alvos desse processo de santificação ou que foram justificados. Então, 7 benefícios da obra de Cristo para os justificados. E nós já caminhamos em algumas. Nós hoje vamos entrar na quinta. A primeira delas é que o primeiro benefício que temos em Cristo é que temos agora acesso ao Pai. Você não precisa mais da figura do sacerdote levítico, porque você agora foi feito sacerdote em Cristo. Você não precisa mais da figura do vigário, né, para confessar os seus pecados, para que ele então
peça perdão a Deus e manda você lá rezar 10 Ave Maria e fazer lá, sei lá, uma boa obra para que seus pecados sejam perdoados. Cristo já fez isso por nós. E é por isso que não somos católicos apostólicos romanos, mas somos sim católicos no sentido de estarmos presentes no mundo inteiro. A Igreja do Senhor é universal nesse sentido. Apostólicos porque seguimos a doutrina que os apóstolos ensinaram, porém não romanos, porque não estamos debaixo mais da tutela do vigário, ou daquele que se diz o representante de Cristo, porque na verdade você é o representante de Cristo, pois em Cristo nós somos feitos ou constituídos tanto reis, para reinarmos com Ele, e sacerdotes, para apresentarmos a Deus um sacrifício espiritual agradável, como nós vimos lá em Pedro. Então esse livre acesso, irmãos, nos permite então aproximarmos de Deus diretamente. Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Ele nos concede então essa posição de sacerdotes e por isso então podemos buscar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. O segundo benefício que já estudamos é o benefício de proclamar o Evangelho, da confissão da nossa esperança, onde podemos guardar firme essa confissão e proclamar, testemunhar a respeito da esperança que temos em Cristo. Vemos que além de um dever pregar o Evangelho, fazer discípulos, é um grande benefício e nos cabe, portanto, anunciar a palavra a todas as criaturas, a todas as pessoas, em todo tempo e lugar, firmado no fato de que quem fez a promessa é fiel. O terceiro benefício que estudamos é que a obra de Cristo e a supremacia de Cristo nos permite viver em famílias. Nós somos adotados. Todos aqueles que creem em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, como nós já estudamos, não há mais distinção entre judeu e gentil, mas em Cristo somos uma só família, a família de Deus. O muro de separação foi derrubado. E, portanto, as promessas da primeira aliança dadas a Abraão são promessas também aplicadas a nós hoje. Somos o Israel de Deus espalhado aí por entre as nações. Então, porque nós estamos em Cristo, fazemos parte de uma família, podemos ter essa vida fraternal, né? Sob o preceito de considerarmos uns aos outros, nós temos então o benefício de vivermos em família de Deus, como parte do Israel de Deus, sujeitos às mesmas promessas dadas ao pai Abraão. Como família, então, devemos estimular de modo ardente, né, uns aos outros para que vivamos como família da fé, tanto em amor como na prática das boas obras. Esse é o terceiro benefício que já estudamos. O quarto benefício que vimos a semana passada é que ainda resultante aí dessa terceira exortação, que é considerando, né, uns aos outros, ou consideremos-nos também uns aos outros, do verso 24, é a vida congregacional. Não só essa vida fraternal, de ter a intimidade fraternal como irmãos, membros da mesma família, e mesmo fazendo parte agora dessa família, somos também a igreja do Senhor. E, portanto, temos aí a exortação para não deixarmos de congregar, para não nos afastarmos da igreja, porque somos uma família que Deus deseja que esteja unida e servindo, e quando nos reunimos, nós somos então essa igreja do Senhor, essa congregação do Senhor, para adorá-lo. Nós vemos então que nessa exortação, que de um modo bem simplista pode ser traduzido como não abandone, não deserte da igreja, ou não deixe de estar dentro da igreja, a palavra do Senhor nos exorta que, por conta da obra de Cristo, onde fomos adotados e constituídos em um só corpo, como família de Deus, devemos desfrutar dessa vida congregacional. Somos chamados, inclusive, a lutar pela igreja, a lutar pela sã doutrina dessa igreja, a lutar pelas marcas da verdadeira igreja e atuar de modo a preservá-la limpa. Nós temos as exortações das cartas enviadas no Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, onde Jesus escreve à igreja, as igrejas que representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os momentos, exortando a essa igreja a permanecer firme,
fervorosa, atuante, ao mesmo tempo fiel às Escrituras e suportando as lutas e dificuldades. Nós vemos lá em Apocalipse, inclusive, dizendo que o próprio Cristo é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, que representa a igreja. E é o próprio Cristo que tem nas suas mãos, ou na sua mão direita, os guias dessa igreja, as 7 estrelas, ou os anjos, ou aqueles que ele capacitou para admoestar e instruir esta igreja. Então isso nós vimos semana passada, apesar de todas as situações específicas, né, do último domingo. Mas espero que você tenha entendido que o viver como igreja também é um benefício que temos em Cristo. Ao ponto que se amanhã depois você viajar para qualquer lugar do mundo onde a igreja se reúne, você se faz parte dela e ali deve estar congregando como o Senhor ordena. Hoje, nós vamos entrar aí na segunda parte do verso 25. Primeira parte diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ponto e vírgula. Aí diz, antes, façamos o quê? Admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Mesmo estando atrelado à exortação do considerarmos também uns aos outros, nós apontamos aqui um quinto benefício da obra de Cristo em nosso favor. A possibilidade, irmãos, de pastorearmos mutuamente. Todos nós, em Cristo Jesus, como já vimos, somos sacerdotes. Nós recebemos o Espírito Santo no momento que cremos. Somos conduzidos pela ação do Espírito Santo. Mesmo que dotados de modo diferente, cada um recebendo um dom específico, esses dons unidos conduzem à edificação da igreja e à glória de Deus. Portanto, é necessário essa vida fraternal, essa vida congregacional, para que possamos pastorearmos uns aos outros. Ou aqui, usando o termo específico do verso, façamos admoestações. E a ideia é essa admoestação mútua. Esse é o foco, portanto, desse quinto benefício em Cristo. Como família, nós temos o dever e, ao mesmo tempo, o privilégio de ampararmos uns aos outros. Como Paulo nos chamou a atenção lá no texto que lemos, na liturgia, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu comecei exatamente no verso 11, né? Dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros, como vocês têm feito. E aí depois ele fala a respeito do respeito ou do reconhecimento das funções dentro da igreja, mas continua depois dizendo para o fato de que todos nós, e não somente aqueles que foram chamados ou dotados e ordenados para alguma função específica na igreja, mas todos possam admoestar uns aos outros, consolar, amparar, socorrer, estender a mão para aqueles que estão ou desanimados, ou são insubmissos, ou estão passando por algum problema. Então, quando nós olhamos aqui para Hebreus, nós vemos a segunda parte do verso, que começa aí com a expressão antes. Esse antes é justamente utilizado para fazer um contraste com a ordem anterior, né? Quando ele diz, não deixemos de congregar, muito pelo contrário, ou seja, antes, dentro da igreja, admoestemos. Que nada mais é que chamarmos ou chamamos para perto. Admoestar, irmãos, nós vamos ver daqui a pouquinho, é uma expressão que aponta para a prática de você chamar para perto. É ver aquele irmão que está desanimadinho lá e você fala, chega aqui, cara, chega mais aí, meu irmão. É ver aquele que é mais tímido e você agregar. É ver aquele que está desanimado, porque a vida dele está cheia de tribulações e lutas, ir lá e amparar. É ver aquele que está insubmisso, está rebelde por algum motivo, acordou com a avó atrás do toco, ninguém sabe o motivo, mas você vai lá e fala, o que está acontecendo, meu irmão? Vamos lá, nós fazemos parte do mesmo povo. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. Isso é a admoestação, e isso é um benefício. Porque se eu chego nele na minha autoridade, ele vai falar, quem é você para me chamar a atenção ou para dizer que eu devo fazer isso ou aquilo? Eu falo, eu não sou ninguém não, mas em Cristo, eu fui chamado, como você também foi, para ser sacerdote. E aí em Cristo, eu posso te animar, eu posso te consolar ou eu posso te exortar.
Não pelas minhas próprias qualidades, porque se assim fosse, ninguém poderia falar absolutamente nada para ninguém. Mas em Cristo, e porque há uma ordem que eu tenho que considerar um ao outro, e dentro dessa ordem de considerar um ao outro, eu não vou deixar de fazer parte da igreja, mas dentro da igreja eu posso ser esse instrumento para chamar para perto aqueles que porventura estão oscilando na fé. O termo admoestar aqui é um termo grego que significa chamar para perto, convidar, uma das possibilidades. Ele ocorre, irmãos, só para você ter uma ideia, o quanto é importante essa ideia que é apresentada aqui, 109 vezes no Novo Testamento. Em vários momentos ele aparece de uma maneira diferente, né? Ou como admoestar, que é o caso que nós estamos aqui, ou convidar, conclamar, exortar, encorajar, implorar, confortar, consolar. Várias passagens bíblicas que usa consoleis, pois, uns aos outros, na verdade está usando a mesma palavra usada aqui em Hebreus, que foi traduzida por admoestação. Façamos admoestação. Essa palavra que a chama, traz a ideia de chamar para perto ou chamar para dentro. E essa situação é interessante. Nós cantamos aqui no louvor, primeiro cântico, Sola Escritura, e uma das frases do cântico diz: teu evangelho nos traz para junto de ti. Acho que é alguma coisa assim. A ideia é que, na tarefa do exercício da minha função como sacerdote em Cristo, eu sou instrumento ou sacerdote de Deus para chamar as pessoas pelo evangelho, para vir para dentro da igreja e para vir para perto uns dos outros. Então, o termo que foi transliterado aí, ele significa chamar para dentro, ser movido à compaixão, com vistas a exortar as pessoas a andarem retamente, segundo o Evangelho, como o próprio Cristo fazia. Dá uma olhada no texto aí que o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento nos indica, que é Lucas, capítulo 3, verso 18. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós temos aqui, inicialmente, pregação de João Batista, e aí nós temos João Batista falando a respeito dessa exortação. Ele diz assim: assim, pois, com muitas outras exortações. E a palavra exortação aqui é a mesma paracaléu que foi traduzida por admoestar ou consolar em outros momentos. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava quem? O quê? O evangelho ao povo. Portanto, essa palavra, que aqui no caso de Hebreus é aplicada para dentro da igreja, ela aponta para uma perspectiva dupla. É chamar para dentro e chamar para perto. Aqueles que ainda estão fora, eu vou admoestar para que se acheguem. Não deixe de congregar. Antes, faça admoestação, ou seja, convide. Meu amigo, não fique aí fora, que aí fora é perdição. Vem para dentro. E uma vez dentro, essa palavra é aplicada agora para, já que você está dentro, vem para perto. Faça parte desse corpo. Não seja um observador. Não seja um espectador. Mas faça parte, ande junto. Pega na mão aí. É isso. Então, essa é a ideia que o termo apresenta. Quando diz, então, façamos admoestação, pastorei. No sentido de convidar quem está fora para entrar dentro e convidar quem está dentro para ficar perto. Nesse sentido, então, irmãos, esta ordem aponta para o benefício do pastoreio mútuo ou de pastorearmos mutuamente.
Eu faço uma citação aqui do comentário de João Calvino, quando ele diz: nós somos chamados pelo Senhor para que todos procurem trazer outros, chamar para dentro, esforçando-se por guiar os transviados de volta ao caminho, estendendo a mão aos caídos, e aí focando já quem está dentro, bem como ganhando também os de fora. Então a ideia do termo admoestar é chamar para dentro, e uma vez que está dentro, chamar para perto. Aponta para o evangelismo, chamando para dentro, mas também aponta para o discipulado e para o aconselhamento, chamando para perto. Irmãos, nós sabemos, o próprio texto nos diz que desde a era, primeiro século da era cristã, já era costume, voltando aqui para Hebreus, né? Já era costume alguns abandonarem a comunhão. Por isso que no verso 24 ele nos exorta: consideremos também uns aos outros para estimularmos ao amor às boas obras, não deixemos de congregar, como é costume de quem? Como é costume de alguns. Então, desde a primeira era cristã, nós vemos que alguns acabavam saindo. E o padrão é: foi embora, problema dele. É esse? É óbvio que não. Porque, como nós vimos semana passada, com o benefício da vida congregacional, somos todos membros de um só corpo. E quando uma parte do corpo sofre, o que acontece com o resto do corpo? Sofre junto. Não tem como. Você chuta lá o pé da mesa com o dedinho, está doendo o dedinho, e o corpo está tranquilão. É assim? Não, tudo vai lá, aperta, você chora, você grita. O corpo inteiro expressa aquela dor. É assim a igreja como o corpo de Cristo. Por isso, quando alguém desanima, ou como na sequência lá, né, alguém se coloca em rebeldia, em submissão, ou desanimado, ou desconsolado, a ordem lá de Tessalonicenses é que para todos nós sejamos de fato instrumentos de pastoreio mútuo para socorrer, para chorar com os que choram, para me preocupar com aquele que porventura está desanimado. O fulano não veio. Isso é problema do pastor. Não, é problema da família, é problema da igreja, é seu problema, como também é meu. E é nosso papel em Cristo admoestarmos. Em que sentido? Chamarmos para perto novamente. Até dentro do termo, né, que serve exortar, chamar a atenção para o fato de que a prática dele se afastar também é uma prática que ele não deveria fazer. E isso é uma atividade mútua. É um benefício, na verdade. O contexto, portanto, irmãos, o contexto próximo aqui de Hebreus, aponta para a necessidade urgente desse pastoreio mútuo. A parte final do verso 25 diz: e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Essa preocupação em pastorearmos uns aos outros não é uma preocupação que fala: fulano não veio, faz um tempo que ele já não vem, mas deixa para amanhã. O amanhã pode ser tarde. Você não sabe o dia que Deus vai chamá-lo, ou o dia que Deus vai te chamar. Nós não sabemos o dia que Cristo virá de fato. E esse dia aqui refere-se, obviamente, à volta de Cristo. Mas aí alguém poderia dizer: pastor, mas a volta de Cristo está demorando tanto. A própria palavra do Senhor em Pedro, de um modo especial, nos exorta e fala: olha, não vai olhando como o ímpio, não. Porque para Deus um dia são como 1000 anos e vice-versa. Você tem que estar vigilante. Mesmo porque a palavra do Senhor nos mostra que para nós, cristãos reformados, os nossos dias já são legitimamente chamados de últimos dias. Pois os tais, ou seja, os nossos dias já foram
ou os últimos dias já foram inaugurados lá na primeira vinda de Cristo. Desde o tempo da promulgação do Evangelho, vai dizer Calvino. Pedro, inspirado por Deus, quando em Atos 2, após receber o Espírito Santo, e respondendo o questionamento daqueles que assistiam aquilo de um modo estupefado, vai dizer, não tem ninguém bêbado aqui. Muito pelo contrário, o que aconteceu é o cumprimento da profecia de Joel. E ele acrescenta uma frase interessante lá em Atos 2. Ele diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro já identifica que o fato do Pentecoste acontecer já é um evento dentro dos chamados últimos dias. Logo, irmãos, nós não temos tempo para perder, nem na evangelização e nem no chamar para perto daqueles que estão desanimados, daqueles que precisam de consolo, de conforto e que se afastaram da comunidade dos santos. Nós somos uma família. E como família, temos que nos responsabilizar em relação ao bem-estar uns dos outros. Não é assim que acontece na nossa família de sangue, pelo menos uma família equilibrada? Uma família equilibrada, quando algum membro dessa família se afasta um pouquinho, ou acontece lá algum problema entre os irmãos, o que o pai ou a mãe fazem? Dentro da nossa cultura, geralmente é a mãe, né? A mãe chega e fala assim, você brigou com seu irmão, ele faz 2 domingos que ele não vem comer frango aqui em casa. Você vai lá na casa dele essa semana, resolve o que você tem que fazer com ele, e domingo eu quero todo mundo aqui de novo. Até aquela sua cunhada, que você sabe que eu não gosto muito, mas faz parte da família, agora nós temos que aguentar. Não é assim que acontece? É justamente assim que acontece, irmãos. Uma família equilibrada, ela não vê a pessoa se desgarrando e fala, vai com Deus. Mas muito pelo contrário, ela se preocupa com isso, ela vai lá e admoesta, chama para dentro, chama para perto. É dessa maneira que a carta aos Hebreus está nos dizendo, uma vez que Cristo já quebrou a separação entre judeu e gentil, quanto mais a separação que existia, ou que porventura existe entre nós. Não pode haver nenhuma separação. Cristo nos perdoou a todos e nos reuniu numa só e grande família. É responsabilidade sua como sacerdote em Cristo, é responsabilidade minha como sacerdote em Cristo, de preocupar com os meus irmãos e admoestarmos, ou seja, exortá-los, consolá-los, convidá-los, chamá-los, para que estejam caminhando de mãos dadas juntos comigo. E ainda mais, sabendo da urgência do tempo, porque o amanhã, como eu já disse, pode ser tarde. Irmãos, eu já tive uma experiência na vida de ter deixado para amanhã uma situação que talvez fosse necessário de conforto ou de consolo, eu nunca vou saber, talvez só lá no céu. Eu sempre conto essa experiência com um pesar no meu coração. Eu era aspirante, eu acho que eu já era seminarista na época. E quando eu era aspirante, eu fazia visita com o pastor e eu tinha visitado uma senhora chamada Olga, que já há uns 15 anos não frequentava mais a igreja por conta das enfermidades. E essa irmã estava então acamada, usava uma cadeirinha de roda. E aí então eu visitei ela algumas vezes, depois fui para o seminário em São Paulo. E numa das férias, eu cheguei em Barretos, cansado depois de um semestre, e eu cheguei uma sexta-feira qualquer, de férias, e aí eu acabei de chegar em casa, minha mãe havia recebido um telefonema, que a dona Olga pediu para a filha dizer que queria me ver, para eu ir na casa dela. Tá bom. Voltei aí uns dias de férias, cheguei cansado, passar esse final de semana. Segunda, terça-feira eu vou lá na dona Olga, ver o que essa irmã quer. Eu não sei o que a nossa irmã quer. Eu não sei se era algo
que ela precisava de conforto, de consolo, ou se era algo para ela me confortar ou me consolar, eu não sei. E eu justamente não sei, irmãos, porque eu deixei para segunda-feira e ela morreu no dia seguinte. Amanhã pode ser tarde. Como família do Senhor, nós não podemos deixar a ovelha passar a noite no frio, no sereno, porque você não sabe se ela vai suportar aquela noite. Como igreja, irmãos, nós precisamos não apenas orar uns pelos outros, mas estarmos atentos a praticarmos o pastoreio mútuo, admoestando-nos uns aos outros, ainda mais quando o dia se aproxima. Já estamos vivendo o Apocalipse, como temos ensinado há tempos aqui para você. Desde então, o tempo é agora. A necessidade de admoestar, de consolar, de amparar, de carregar no colo, de chorar junto, é hoje. E essa é a exortação da palavra do Senhor, que nos aponta para um grande benefício. Porque hoje eu posso ser um instrumento para consolar e confortar e amparar aquele que está desanimado. Mas amanhã, esse outro alguém, ou um terceiro irmão, pode ser um instrumento de Deus para me consolar, me confortar, me estimular, me exortar. Eu já tive momentos na vida, irmãos, de desânimo na fé. Todos nós passamos. Onde o nosso amor parece que esfria. Mas o Senhor sempre levantou irmãos preciosos para ir me admoestar. Gente que eu levo com muito carinho no coração. Que olhou para mim e me viu machucado. Me viu ferido. Ferido pela própria igreja, muitas vezes. Irmãos que saíram, andaram 200, 300, 400 quilômetros para ir à minha casa. Para aplicar o benefício do pastoreio mútuo. Isso é igreja. Isso é família. Isso é cristianismo. É disso que nós estamos precisando. É disso que eu estou falando. Concluindo, irmãos, esse ponto. Jesus Cristo nos religou com o Pai. Nós fazemos parte de uma família. Nele nós somos reconciliados. Mas somos reconciliados não simplesmente, estou reconciliado com Deus, que maravilha. Porque eu não fui chamado para viver sozinho com Deus, mas fui chamado para viver em família com Deus. Eu fui reconciliado para ser um reconciliador. Eu fui reconciliado em Cristo para o ministério da reconciliação. Abra comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o verso 18. Vamos ler juntos. Verso 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Todos, vamos ler juntos. Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Cristo nos reconcilia para sermos ministros da reconciliação. Nós não estamos correndo sozinhos, irmãos. Essa carreira que nos foi proposta é para ser corrida juntos, unidos, de mãos dadas. E se um cai, todo mundo para levantar e aí depois continuar a correr. Nós não estamos em competição, pois o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, nos chama de cooperadores de Deus, não competidores. Mesmo quando ele usa a ilustração, a analogia do atleta, ele foca a minha vida particular. Mas quando ele olha a vida fraternal, a vida congregacional, a vida como igreja, ele coloca: o pé não pode sair correndo sozinho, porque o pé precisa da mão. Ele dá a ideia de corpo, de unidade, de cooperação, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos cheguem à estatura de Cristo. Somos chamados, irmãos, a pastorearmos mutuamente, e este é um benefício em Cristo. Como embaixadores, em nome de Cristo, devemos nos pastorear mutuamente, instruindo-nos, admoestando, encorajando, corrigindo, chamando para dentro e para perto, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aos que estão de fora, o reino de Deus, ou o reino de Cristo é chegado. Arrependei-vos e crede. Venha para dentro. Aos desanimados, que precisam de consolos, ou os insubmissos, que estão aí entristecidos, que admoestemos no sentido de chamarmos para perto. E essa não é uma tarefa só dos ministros da palavra, irmãos. Como diz Atos 20, 27, pastoreai a si mesmo e a igreja de Deus, o rebanho de Deus, que ele comprou. Mas também é um benefício ou uma exigência para todos aqueles que estão ligados a Cristo. Para terminar, 2 textos. Eu convido você a abrir comigo, primeiramente em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Do verso 12 ao 15, a ideia, irmãos, é que aquilo que recebemos em Cristo, agora como eleitos de Deus, santos e amados, que fomos perdoados em Deus, onde Cristo nos dirige, nos instrui como nosso árbitro, né? Como juiz que nos condiz ou nos conduz em prática fiéis. Ou seja, tendo recebido todos esses benefícios em Cristo, o verso 16 diz, todos juntos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos, ou o mesmo termo aqui é admoestar. Instruí-vos e chamai para dentro, chamai para perto. Pastoreai-vos mutuamente. Veja ainda o texto agora de Romanos, capítulo 5, no verso 7, 5 a 7, ele está usando outro termo. Mas no verso 14 ele vai usar o termo de admoestar que nós vimos. Romanos capítulo 15, verso 5. Nos diz assim: ora, todos juntos, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Pare aqui por enquanto.
Veja, a mesma paciência e a mesma consolação que vemos em Cristo, ou vemos em Deus, deve ser visto também em nós. Meu irmão, eu sei, a vida congregacional tem as suas lutas, a vida fraternal tem lá as suas dificuldades. Não é fácil, muitas vezes, o convívio. Vocês sabem o que a Clarissa passa. Viver com o pastor Herto não é nada fácil. Mas a paciência de Deus e a consolação de Deus tem que ser o seu padrão para comigo. Ele diz: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Ou seja, a mesma paciência e a mesma consolação. Que Deus te conceda a mesma paciência e a mesma consolação para que você possa sentir de uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus. Ou segundo o próprio nosso exemplo maior. Continuamos a leitura, versos 6 e 7. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pastorearmos mutuamente, irmãos. Acolhermos uns aos outros como fomos acolhidos. Aqui a palavra é diferente, mas a ideia é a mesma. Agora veja o verso 14. Paulo dizendo que era possível fazer isso. Porque ele diz assim, todos juntos, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Sabe por que é possível pastorearmos uns aos outros, irmãos? Porque o próprio Deus, mediante a sua palavra, nos instrui. Porque Cristo, mediante a sua obra, nos constituiu um reino de sacerdotes. E cheios da bondade, da paciência e da consolação que são vistas em Deus e que Ele pode conceder a cada um de nós, nós podemos servir então uns aos outros, pastoreando uns aos outros, instruindo uns aos outros, consolando, admoestando, exortando, chamando para dentro e chamando para perto. Porque Cristo nos uniu, porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos trouxe para desfrutarmos como parte da família de Deus. Podemos, devemos, e é um grande privilégio, pastorearmos uns aos outros. Que você seja um ministro da reconciliação, para chamar as pessoas para dentro e chamar os irmãos para perto. E que Deus assim nos abençoe. Juntos, irmãos, como família do Senhor, devemos caminhar. E Deus há de nos abençoar para vermos a sua obra sendo edificada. Como vimos aqui no texto em Romanos, tudo para a glória de Deus.